Portanto, de uma maneira simbólica, nós podemos dizer que, olhando para baixo, vemos o infinitamente pequeno e, olhando para cima, vemos o infinitamente grande. Entretanto, começa-se a discutir a evolução a partir dos finais do século XIX, a partir até de meados do século XIX, já com Darwin, que se debruçou, digamos que ele foi, de certa maneira, o precursor da noção de evolução, mas só na área animal, na área biológica. Mas a evolução depois veio a ser compreendida, a partir dos princípios do século XX, como sendo um fenómeno que abrangia todo o universo. Portanto, na matéria inerte e na vida. Portanto, a evolução dava-se não só nos animais e nas plantas, mas também na parte inerte da natureza, tal como nós, como os cientistas, a observavam. E essa noção de evolução levou, aqui o Teilhard foi pioneiro, levou à noção de complexidade. Isto é, a evolução não se fazia linearmente, não era um fio direto que ia por ali acima. Não. A evolução resultava de combinações cada vez mais complexas dos elementos, até chegar à vida e por aí fora. E, portanto, como a evolução dependia do grau de complexificação que os elementos iam assumindo, o Teilhard definiu uma lei da complexidade, do infinito da complexidade. Portanto, havia o infinitamente pequeno, o infinitamente grande, e passou a haver a noção do infinitamente complexo. Este infinitamente é digamos, um recurso, dizer-se infinitamente complexo, porque a complexidade nós não sabemos quando é que termina, porque o processo está em andamento. Um dia, provavelmente, todas as realidades fenomenológicas terminarão, e aí terminará também, com certeza, a complexidade. Mas aí termina também o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Nós não sabemos até onde chegarão estes três infinitos. Portanto, a noção de infinitamente complexo veio somar-se à de infinitamente pequeno e de infinitamente grande, dando uma nova dimensão aos fenómenos observáveis. Frederico, Alba, ficou esclarecida? Alba, ok. Sim, obrigada. Nada. Frederico Melo Franco. Ponha som. Ponha som. Não tem som. Não tem som. Obrigado. Eu penso ir dizer o mesmo que o António, mas por palavras ligeiramente diferentes. Eu penso que todos estamos de acordo que os seres, sejam inanimados, plantas ou animais, podem ser muito pequenos ou podem ser muito grandes. E o que chamou a atenção o Teilhard é que não é só isso que é importante. A complexidade de dois seres, por exemplo, dois blocos de mineral. Nós temos um bloco de quartzo e um exatamente do mesmo tamanho, que é granito, quartzo, feldspato e mica. Pronto, só um exemplo muito simples. E o mesmo vai acontecendo depois com a passagem às plantas e aos animais. Não são os animais maiores que têm os órgãos mais complexos. O cérebro de um homem ou mulher é mais importante, é mais complexo do que o cérebro de um elefante, apesar do elefante eventualmente ter um cérebro maior. Portanto, o que ele associa
é o aparecimento da vida acontece quando aquilo que era só cosmosfera, portanto mineral, há uma fronteira, não se sabe quando, em que a complexidade já era tão grande que passamos a ter seres vivos. E depois, por aí fora, há as plantas, depois há os animais irracionais e o homem. Portanto, é muito importante o conceito de complexidade, porque todos estamos de acordo que há a dimensão mais pequeno, maior, mas a evolução da vida está muito mais ligado à complexidade do que propriamente ao tamanho. Era isso. Muito bem. Alguém quer fazer outra intervenção? Temos tempo e espaço, espaço virtual. Então, não há nenhuma dúvida, vocês leram as páginas 23 a 29 ou 43 a 54 no livro, leram, certamente, ouviram as duas conferências e têm, com certeza, algumas questões ou reflexões a fazer. Francisco Ferreira. Fala, Francisco. António, uma das vantagens deste curso, aliás, tu desde a primeira hora foste claro, é nós debruçarmos e podermos revisitar e reler, no fundo, aquilo que foi o tema dos oradores. E houve uma questão que foi posta, aliás, brilhantemente posta, na sessão em que o Frederico Melo Franco foi orador, que foi a questão do psiquismo. Sobre esta questão, não sei se me estão a ouvir. Eu não te estou a ouvir, António. Eu estou a ouvir bem agora. Não me estavas a ouvir porque eu tinha o som desligado. Eu estava a dizer para falares um pouco mais perto do computador, senão não se percebe o que dizes. Portanto, houve nessa sessão uma questão que me interessou francamente. Foi a questão sobre o psiquismo, se a matéria se é não só a impotência, mas se ela já tem alguma vontade ou alguma gênese psíquica capaz de facto, de dar continuidade à linha de pensamento do Teatro Chardin. E se a memória não me falha, sobre este assunto intervieram várias pessoas, a começar pelo Michel Renaud, pelo Leandro, pelo Juan da Gala, por tu mesmo, António, e eu próprio interessou-me revisitar este conceito. E a primeira coisa que fui fazer foi ver se no léxico do livro se aparecia a palavra psiquismo. Infelizmente não aparecia a palavra pré-vida, que também está associado a esta fase embrionária, portanto, da vida, mas reparei que as diversas vertentes, quer de um homem da ciência e da medicina como o Juan, quer de um homem da filosofia como o Michel Renaud, quer de um sábio neste domínio como tu, que de facto deram-nos perspectivas muito interessantes, mas eu acho que de facto a palavra psiquismo, naquilo que é a designação, ou aquilo que o Teilhard de Chardin expressa, talvez não possa ser visto tanto como uma análise, no fundo, das faculdades intelectuais e morais, mas associada a uma energia psíquica,
E, de facto, fui ler novamente, e permitam-me, fui ler novamente, e no livro, na página 50, diz concretamente o seguinte: a pré-vida ou a cosmogênese é a história da matéria. E diz assim: extrapolando com audácia a sua lei, complexidade, consciência, portanto, extrapolando, reparem bem, extrapolando com audácia a sua lei de complexidade, consciência, a montante da aparição dos seres vivos, Teilhard acaba por postular que na própria matéria, sob a forma original das partículas elementares constitutivas do universo, existiria como que uma espécie de dentro psíquico, obrigando essas partículas a agregarem-se entre si para atingir um nível mais elevado de complexidade. Ora, e depois, mais à frente, no mesmo parágrafo, portanto, no outro parágrafo, diz: é esta a propriedade rudimentar da matéria que Teilhard chama a pré-vida, vendo nela o esboço de uma consciência. Daí o seu conceito de espírito-matéria, na época totalmente incompreendido, vir a afrontar a concepção positivista do universo. Bem, e de facto, esta dúvida manteve-se e mantém-se em mim mesmo, porque é difícil definir, de facto, esta energia psíquica. Eu não gosto da palavra psiquismo. Acho que o psiquismo está mais relacionado com as faculdades intelectuais e morais e, portanto, na linha daquilo que defendia o Michel Renaud. E, portanto, para mim é mais abrangente e mais próximo do espírito de Teilhard a palavra energia psíquica. Aliás, tive o cuidado sobre essa matéria, porque isto é uma matéria de estudo, de revisitar um texto que aparece na Brotéria por altura de uma homenagem do 50º aniversário da sua morte, do filósofo Cassiano Reimão. E o Cassiano, e, portanto, isto é para quem tem a Brotéria ou para quem queira consultar, isto é um volume de dezembro de 2005, não é? 2005, é o volume 161, e é um artigo feito pelo Cassiano Reimão, que, como sabem, é filósofo, e portanto... Francisco, desculpa, é o volume número? É o volume número 161. 171. 161. De 161. dezembro de 2005. Portanto, é um artigo do Cassiano Reimão. Exatamente. Pronto, ok. Que diz Teilhard de Chardin, Evolução e Esperança. E, portanto, eu não vos vou ler o artigo, mas isto também é uma troca de opiniões em termos da própria evolução do curso e em termos de criarmos alguma biografia que possa acrescentar para aqueles que são mais interessados e para aqueles que queiram aprofundar estas noções. O próprio Cassiano começa de uma maneira muito bonita e diz: há 50 anos, precisamente a 10 de abril de 55, e depois põe entre parênteses, 8 dias antes do falecimento de Einstein, morria em Nova Iorque na tarde de domingo de Páscoa Pierre Teilhard de Chardin. Morreu no exílio e praticamente inédito. Ou seja, o conhecimento que até aí existia Teilhard de Chardin, aliás, conforme também é dito pelo padre Luís Acha, no fundo ele só foi conhecido depois da sua morte. Ou seja, foi preciso que Teilhard de Chardin nos deixasse em vida para que, de facto, a sua obra despontasse e emergisse como fonte de pensamento, de consciência, de relacionamento e de compreensão de todo o processo evolutivo. E, portanto, o Cassiano Reimão diz, eu vou-vos dar algumas frases que quem quiser ler o texto todo, e obviamente,
mas diz assim: o pensamento de Teilhard de Chardin situa-se na linha dos riscos. Isto tudo vem a propósito do psiquismo. Situa-se na linha dos riscos e das convergências existentes entre a energia e a dialética. Uma dialética substancial sobre as origens da vida e o destino do homem. Portanto, ele próprio também aborda aqui a ideia desta força energética desde as origens. E mais à frente, diz o seguinte, talvez aqui mais importante. Teilhard é um homem dotado de uma inteligência clara e intuitiva. Não podemos menosprezar as intuições de Teilhard, porque as intuições de Teilhard são extremamente valiosas. Até ao misticismo, de uma imaginação profunda e de uma sensibilidade emotiva, marcada pela teologia paulina e, portanto, nomeadamente a Carta aos Colossenses. Quem tiver interesse vai verificar, se a memória não me falha, Carta aos Colossenses 1, 15 a 20, não é? Sobre a criação, e pelo vitalismo de Bergson e de Blondel, vitalismo que lhe permitiu aplicar o conceito de evolução ao mundo, através da analogia, noção recebida da neoescolástica. Portanto, e diz mais, o seu pensamento é um pensamento complexo, tocando até a contradição. Portanto, isto é de um filósofo que, de facto, muito se debruçou sobre Teilhard de Chardin e que nos pode, de alguma forma, ajudar a esclarecer, no fundo, o pensamento e a mística deste pensador. E depois, mais à frente, diz uma coisa que se liga concretamente com o psiquismo, que diz: matéria e consciência evoluem segundo a lei da complexidade. Consciência, complexidade, consciência. Se cada grão de matéria inclui uma energia psíquica, cá está. Portanto, ele não fala em psiquismo, fala numa energia psíquica. As construções materiais são portadoras de uma quantidade e de uma qualidade de consciência tanto maior quanto a complexidade das suas estruturas. Portanto, daí que me pareça mais apropriado, quando se fala de Teilhard de Chardin, e concretamente no binómio matéria-espiritualidade, acho, para mim, na minha modesta opinião, que a energia psíquica talvez tenha um significado mais próximo daquilo que era a espiritualidade de Teilhard de Chardin do que propriamente a palavra psiquismo. E, aliás, vem um bocadinho na linha de pensamento do Michel Renaud, que atribui que o psiquismo à matéria é qualquer coisa que ele não aceita como filósofo muito bem. Ou seja, aceita que, de facto, nos seres vivos haja já estas pré-faculdades intelectuais e no homem que tudo isto já assuma uma consciência reflexiva muito mais importante. Gostaria de terminar a minha intervenção dizendo o seguinte: há uma expressão muito bonita do padre Luís Acha, que revela bem o pensamento do padre Teilhard de Chardin. Diz ele assim: é que o pensamento daquele que viveu sempre a intenção para diante, e portanto, nessa altura, quando põe aqui esta expressão, cita uma carta referida a Alice Teilhard Chambon, na gênese de um pensamento, foi muito à frente do seu tempo. E a sua intuição foi ainda mais adiante do seu pensamento. Ou seja, o Teilhard, para além de todas aquelas faculdades enormes que todos nós reconhecemos, tinha de facto uma intuição notável. E, portanto, era capaz de perspectivar determinadas, através da sua intuição, perspectivar determinadas situações
que de facto no tempo dele foi um paradigma completamente novo que se abriu. E que abriu, no fundo, uma linha de pensamento que só depois da sua morte é que começa a dar os seus frutos. Bem, já me estendi muito, mas eu só intervi porque, de facto, não estava ninguém a levantar a mãozinha, e para não ser só o António também estar a falar, resolvi, de facto, relacionar este tema, que foi muito abordado naquela palestra em que o orador foi o Frederico Melo Freire. Muito obrigado. Olha, Francisco, eu agradeço-te, fizeste aí uma apresentação muito, muito completa, muito interessante. Claro que voltaste à questão muito, como é que é dizer, polémica, perturbadora até, do psiquismo. Já agora gostava de saber se os outros companheiros desta reunião, algum quer pegar em alguma destas ideias que o Francisco abordou e fazer também a sua observação e intervenção. Maria Lebre. Som, Maria. Som. Maria, som. Maria, som. Tens que pôr som. Bom, já está. Agora sim. Agora depois som. disto eu não sei. Não, depois do que este senhor disse, eu nem sei se. Pronto, eu sou muito trapalhona a falar, mas eu vou. O Teilhard fala nas leis da causalidade, que em tudo, na fenomenologia há sempre a causalidade, que não é explicável, é causalidade mesmo. E se de facto toda a matéria tem este psiquismo que no fim a leva no sentido do instinto quase, não sei se é a palavra, porque se as partículas se juntavam às suas, aliás o outro dia falaram, por exemplo no mar, se os vários tipos de moléculas não se juntassem com as certas, era o caos. Se não é uma causalidade, de facto, juntar-se por instinto àquela a que se devia juntar, no seu sentido certo, uma altura em que começa a escolher, e nessa altura em que começa a escolher, começa a ser mais complexo o sistema, e a partir daí, se escolheu, vai evoluindo até ao psiquismo, a ter consciência, porque há uma escolha, na altura em que há uma escolha, já não é só instinto, começa a haver vontade, mesmo que seja muito primária. Não sei se isto se consegui, se percebeu o que eu disse. Isabel Nogueira, tem que pôr som. Obrigado, Maria. Obrigada. Eu tomo aqui a boleia da Maria Lebre, porque eu também sou muito trapalhona a falar, e ela deu-me, pronto, essa coragem. Trapalhona porque eu não estou ao vosso nível. Conheci, não é? Teilhard Chardin, em Nova. Não me diga. Não me diga que o conheceu. Não. Enfim, a obra. o nome e a obra. Mas não ali, quer dizer, li pequenos extratos portanto, e depois desapareceu. E quando vi este curso, eu nem sabia que havia os amigos de Teilhard Chardin, e fiquei muito contente, e agora vou estar muito mais atenta e vou ler, vou comprar. Infelizmente nem tenho livros. Bom, mas pode ler o que eu mandei. Estou a ler. É a mesma coisa do livro. Exatamente, estou a ler. A minha formação é engenharia mecânica, e realmente eu sobre o psiquismo eu não pude ouvir atentamente, porque toquei no orador
foi o Francisco Ferreira, porque toquei aqui em qualquer coisa que me começou a fazer desaparecer todas as janelas que estavam abertas e tive que reiniciar. Mas eu concordo com o psiquismo, o Teilhard de Chardin, se calhar podia ser outra palavra, mas psiquismo acho que calha muito bem e assenta muito bem. Porquê? Porque eu estou muito ligada, apesar da engenharia mecânica, aos materiais. E era como estava a dizer a amiga anterior, que realmente... Maria Lebre. Maria Lebre, como é que os átomos, uns ligam-se de uma forma, com uma ligação metálica, outros iónica, outros covalente. Por exemplo, na biologia, como é que até as defesas do nosso corpo se reagem com os vírus e todas essas... eu acho que há realmente há um mecanismo, há pequenos cérebros, pequenas células ou elementos químicos que de certa forma têm uma intuição. Eu estou se calhar a dizer alguma coisa que não, mas para mim é isso, porque eu desde miúda achava, porquê que há um tijolo, porquê que há uma liga, por exemplo, o aço, parece que tudo, e já muito ligado aos materiais, parece que tudo converge, não é? Desde, sei lá, a nossa existência mais pré-histórica, em que se descobriu o fogo e depois etc, etc, etc. Parece que tudo converge para evoluir e hoje em dia temos novos materiais, portanto, coisas bastante complexas que, de certa forma, acho que dá sustento, apoio a toda a teoria do, entre aspas, do psiquismo. Ainda hoje, na Antena 2, eu estava a ouvir um programa muito engraçado que é através das palavras e convidam um indivíduo com um determinado profissão, neste caso era um botânico, e ele falava que numa reserva na África do Sul, através da comunicação das plantas, as plantas, nós falamos com as plantas, muitas vezes, as plantas não falam connosco, dizia ele, mas que falam entre si, através das raízes e fungos e então o que acontecia é que ele disse uma coisa muito não engraçada, mas sem graça nenhuma, que havia uma reserva de antílopes na África do Sul e que os antílopes morreram envenenados pelas acácias. As acácias eram uma reserva, portanto eles não podiam fugir ou ir para outro território que fosse mais apetecível em termos de alimentação. As acácias eram aparentemente boas, só que elas, como eles andavam a comer as folhas das acácias, elas transmitiam pelas... Pronto, como não posso explicar, supostamente por raízes, por transmissão, sei lá, botânica, às outras acácias que andam aqui uns indivíduos a comerem-nos as folhas demais e nós não queremos que nos estraguem as nossas folhas, porque os próprios árvores dão os frutos e os frutos é que devem ser comidos. As acácias talvez não. Mas então surgiu uma alteração biológica a nível de um veneno, portanto, uma composição que as folhas tinham e que os antílopes morriam. Portanto, desculpem a minha intervenção se foi demorada, mas eu concordo perfeitamente com o psiquismo, acho, e do tal universo complexo e da complexidade, da teoria da complexidade que Teilhard falou. Muito obrigada e desculpa. Isabel, nós é que agradecemos a sua intervenção, foi muito oportuna e com uma visão muito, digamos, muito intuitiva
desta problemática. Eu não quero entrar já fazer diálogo com cada um de vocês, senão perdem-se as possibilidades de outros intervirem, mas relativamente a algumas coisas que disse, eu depois gostaria de lhe dar a minha opinião e a minha visão delas, mas deixo isso para depois, de uma Maria que levantou a mão, mas como não tem imagem, nós não sabemos que Maria é essa. Maria, ponha a imagem, ao menos para a gente a ver. Eu não tenho imagem porque o meu computador então que Maria é Teresa Sousa Dias. É Maria Teresa Sousa Dias. Olá, Oi. Teresa. Olá. Com esses esforços todos de nome e sem imagem... É complicado saber quem é, não é? É um personagem misterioso. Maria Teresa Sousa Dias, vá, diga lá então. Pronto, portanto, a seguir a uma engenheira mecânica, fala uma engenheira química. Ora, muito bem, está certo, certíssimo. De filosofia percebo muito pouco, quer dizer, tenho a formação de 7º ano de liceu em filosofia, que é menos que pouco, não é? No entanto, este assunto também me interessou bastante, este assunto do psiquismo, e espero não dizer nenhuma asneira, mas suponho que dentro do psiquismo entra a inteligência. Ora, segundo um autor muito conhecido, que é o António Damasio, o doutor António Damasio, até os vírus que não são vida, não são seres vivos, têm inteligência. Isto está escrito na página 41 do livro dele, Sentir e Saber. E explica porquê. Quer dizer, eu posso até ler o que ele diz aqui. Pese embora o seu estatuto de organismo não vivo, não podemos negar que os vírus possuem alguma inteligência não explícita que anima todos os organismos vivos, a começar pelas bactérias. Os vírus possuem uma competência oculta que só se manifesta quando encontram as condições propícias. Quer dizer, isto tem uma história mais para trás, não é? Mas não posso ler o capítulo todo aqui. A seguir, eu gostava de ligar isto também com a alma. Quer dizer, o psiquismo tem que ver com a alma, verdade ou mentira? Parece que verdade, parece que sim. E agora, quer dizer, agora vou se calhar dizer uma grande heresia. Quais são efetivamente os seres... Venha a heresia. Diga? Venha a heresia. Venha a heresia, é isso que eu vou fazer. São Paulo, penso que é na Epístola aos Romanos, que eu não tenho aqui, devia ter trazido, mas não tenho. Aí pelo capítulo 18, talvez, diz que mais ou menos o seguinte, que todas as criaturas de Deus terão uma vida futura. Eu depois posso procurar exatamente os versículos para os dizer, que não tenho aqui. E isso faz-me perguntar como é que é a evolução da alma. Quer dizer, a alma apareceu de repente nos homens? Ou haverá um princípio da alma no resto da criação? Tanto mais desenvolvida quanto se aproxima do género humano. E fico por aqui. Já disse suficientes asneiras para não dizer mais. Olha, eu peço agora também meti a mão para fazer aqui um bocadinho, rematar aqui um pouco as pontas. E vou pegar já aí na alma. O Teilhard debruçou-se também sobre o problema da alma
e ele resume a sua visão do que é a alma numa pequenina frase no Meio Divino, onde ele, depois de expor as valências da vida cristã com a vertente das atividades e a vertente das passividades e de se construir a vida de cada um e da comunidade através da gestão dessas duas vertentes, ele a certa altura diz o seguinte, textualmente: o homem faz a sua alma. Claro que isto, para quem recebe isto de chofre, é como um tijolo que lhe cai em cima, não é? Porque as pessoas estavam habituadas à concepção de que os pais davam a vida biológica e Deus Criador dava a alma. E depois, naquela altura em que os pais faziam um menino, Deus entrava lá também com a alma. Bom, isto é um conceito, não sou eu que o digo, é generalizado numa teologia moderna, de que isto não é assim. Deus não tem um armazém de almas para ir distribuindo à medida que os paizinhos façam o seu trabalho de procriar. A alma, e depois isto são conceitos muito complexos, não é fácil a gente dizer a alma é isto ou é aquilo, mas a alma tem que ver com a personalidade. Portanto, alma e pessoa podem quase tratar-se como uma mesma categoria. A pessoa faz-se, cada um faz a sua própria pessoa através do meio, através das influências dos progenitores, através das influências que rodeiam a pessoa logo desde o início, a família, a escola, o bairro, o país, a cultura de cada um destes níveis, que vai formando, ajudando a formar a pessoa, e depois o desenvolvimento das capacidades de cada um de absorver, de somatizar tudo o que o rodeia. Portanto, esse processo, digamos que é a construção da alma. Portanto, o nosso espírito, lá está, espírito, alma, o nosso espírito é a pessoa em função da sua relação com o transcendente. Portanto, a alma aqui é a pessoa que se situa numa vertente de relação com os outros e com o Criador. Bom, não vou avançar muito mais, porque não sou teólogo, nem quero estar aqui a dizer muitas coisas que corro o risco de não corresponderem a conceitos rigorosos. Mas agora voltaria um bocadinho atrás à questão do psiquismo, tudo está ligado a esta questão da alma e da inteligência da pessoa. O Teilhard de Chardin, ele empregou muitos termos, alguns inventou, outros deu-lhes significados inovadores. Quando ele diz que há um psiquismo incoativo nos estadios mais primitivos da matéria, ele explica-nos isso depois de outras maneiras. O psiquismo, inclusivamente, põe-se ao nível da relação entre partículas subatómicas. Quem esteve, e infelizmente foram poucos, na Academia das Ciências no dia 30 de novembro, em que o nosso amigo Juan de la Gala nos fez uma conferência muito interessante
sobre os aspectos da ciência à luz dos conceitos de Teilhard de Chardin. Ele falou-nos muito sabiamente destas coisas e apresentou a questão exatamente nestes termos. Como é que nós podemos interpretar que haja partículas que se atraem e outras que se repelem? Porquê? Porque é que umas vêm com carga positiva e outra com carga negativa, e isso determina as aproximações ou os afastamentos? Portanto, falamos de energias, muito bem. Falamos de capacidades que não estão explicadas, estão observadas e estão, de alguma maneira, descritas e medidas e usadas no campo da ciência, mas não estão totalmente conhecidas. Porque é que existem energias de vária ordem a comandar os fenómenos físico-químicos? Bom, mas para perceber isto do psiquismo inerente aos estadios mais recuados da evolução, o Teilhard usa como é que eu ia dizer, uma posição de observação que parte do que é conhecido hoje para aquilo que terá dado origem às coisas que nós hoje conhecemos. Portanto, o Teilhard era um homem 100% convicto da evolução como, como é que é dizer, como meio de justificar todos os fenómenos observáveis. Tudo se faz por evolução. Tudo tem um começo e evolui para qualquer coisa de diferente. Portanto, nós podemos, os cientistas e os paleontólogos, podem observar as várias fases do desenvolvimento de determinados fenómenos ou realidades e reconhecer-lhe uma coerência. E, muito simplesmente, nós podemos pôr a questão assim: por que é que hoje há um ser inteligente no universo? E podemos falar do universo, porque nós sabemos que somos parte do universo, e se neste planeta minúsculo, em relação à grandiosidade do universo, mas que existe e que tem seres inteligentes, nós podemos dizer que há inteligência no universo. Podemos depois especular se existirão outros planetas como nós, espalhados pelo universo, com inteligência, com seres inteligentes como nós ou parecidos connosco. Podemos especular. É provável que haja. Há muitos que defendem que sim, há outros que defendem que não, mas há uma certa linha de coerência para admitir que é muito provável que haja. Mas contentemos-nos com o nosso planeta e com a realidade da inteligência que existe nele, e que nós podemos dizer: esta inteligência existe no universo, que somos nós, somos parte do universo. E porquê é que existe inteligência? Recuando 100.000 anos, os paleontólogos percebem que não havia inteligência. Havia outras coisas. Havia instinto. E indo mais para trás ainda, reconhecem que há níveis cada vez mais recuados de qualquer coisa que hoje se chama inteligência. Portanto, se hoje há inteligência, é porque ela advém de um processo evolutivo. Logo, a inteligência não entrou no universo
à parte do início do desenvolvimento do universo. Quando se deu o chamado Big Bang, começaram aí todos os fenómenos, todos. E começou também a inteligência. Como? Por fenómenos que não deixaram marca, que não deixaram história, que não é possível ir lá, não há fósseis da inteligência primitiva, não é? Mas há, em potencial, quando muito se quiserem, em potencial, existem energias, energia psíquica, como disse o Francisco, e eu, Francisco, estou perfeitamente de acordo que tratemos isto em termos de terminologia, quer dizer, podemos optar por uma terminologia ou por outra, o conceito é que interessa. O conceito é de que existe alguma coisa na matéria que a prazo vem a dar o que hoje se chama inteligência. Esta afirmação é uma dedução, mas se caminhar, e o Teilhard depois pega nesta noção para nos falar daquilo que nestas páginas que nós lemos para estas sessões se chama o fio de Ariane, que é, digamos, o fio condutor da própria evolução, que é o desenvolvimento do psiquismo, o desenvolvimento do sistema nervoso a que está associado o desenvolvimento do psiquismo. E se nos animais primitivos, nos animais unicelulares, já há manifestações de um certo psiquismo, na medida em que há células que fazem escolhas, há células que se associam a outras, criaram simbioses que deram origem a metazoários, portanto, a animais complexos. Portanto, se neste crescente de complexidade há a possibilidade, e é isso que o Teilhard chama a lei da complexidade de consciência, há a possibilidade de ir observando níveis cada vez mais elevados de consciência, ainda que muito primitivamente e na matéria inerte não seja possível ir lá ver efeitos dessa consciência, mas no longo prazo, na observação numa dimensão de tempo cósmico, nós temos que reconhecer que alguma coisa foi evoluindo para, a certa altura, aparecer com nitidez nos animais e nas plantas. Há bocado falaram aí das acácias. Claro, não são os biólogos, os que tratam da parte vegetal. Os botânicos, desculpem. Os botânicos sabem muito bem que existe uma espécie de diálogo entre plantas, na medida em que porque é que uma planta a certa altura desenvolve mecanismos de defesa através de espinhos ou de substâncias tóxicas, porque exatamente a planta, ao relacionar-se com o seu meio ambiente, tem a necessidade e a evolução dá-lhe as ferramentas para isso, tem necessidade de se proteger contra os predadores, porque tudo na vida caminha no sentido de defender a espécie, defender as vidas, não é? Portanto, esse fenómeno das acácias, o antepassado da acácia, de certeza que não tinha elementos tóxicos na sua constituição. Isso veio a desenvolver-se com o tempo e como reação ao meio. Pronto, isto para dizer o quê? Que a consciência vai conhecendo
níveis cada vez mais elevados, na medida em que nós observemos não só os animais nas suas várias espécies que nós conhecemos hoje, umas mais, digamos, evoluídas do que outras, se assim se pode dizer. Por exemplo, um cão tem muito mais inteligência do que uma minhoca, não é? Mas a minhoca também tem consciência, ela também age e reage ao meio, não é? E esse crescimento de níveis de consciência definem a aproximação do nível máximo de consciência, que é a do homem. Mas a inteligência no homem, que é, digamos, a cúpula deste processo, o tal processo de cerebralização de que o Teilhard nos fala, que nós vimos ser tratado nestas páginas que temos visto, essa inteligência, para além desse aspecto evolutivo que pode de alguma maneira ser lido nos fenómenos, tem uma coisa, sofreu um pulo, um salto, aquilo que o Teilhard chamou o passo da reflexão. Quer dizer, tudo ia dentro de uma determinada linha, mas de repente o homem começou a ter manifestações de uma inteligência reflexiva, isto é, o homem, tal como os animais que o precederam, sabe e sabia, o cão sabe o que é a comida e vai à procura dela, qualquer animal sabe coisas, mas não sabe que sabe, age por instinto. Enquanto que o homem passou a agir por reflexão, isto é, sabendo que sabe as coisas e podendo entrar nelas e manipulá-las. E é a partir do homem, como Teilhard diz, que a inteligência, que a evolução se torna inteligente. Portanto, há um salto gigantesco de qualidade de atuação a partir do homem que deu o chamado passo da reflexão. Claro que não podemos dizer que foi na data tal ou tal que isto aconteceu, nem sabemos exatamente quando aconteceu, quando é que o Homo sapiens passou ao Homo sapiens sapiens. Não sabemos, mas há elementos observáveis na história do desenvolvimento humano, que a paleontologia muito bem investigou e descreveu, que nos permite dizer que a partir de uma determinada altura a atuação do homem passou a ser outra. O homem inventou utensílios, o homem começou a ter uma relação de ordem espiritual, na medida em que passou, a certa altura, a sepultar os seus mortos, e não só a sepultá-los, a ornamentar as sepulturas com objetos que pertenceram ao defunto, como que dando a noção de que acreditavam que aquele ser estaria em algum lado e precisava de elementos para continuar a viver da maneira como viveu entre nós. Portanto, tudo isto faz com que se possa dizer que a inteligência humana é de uma ordem inimaginavelmente superior a qualquer outra inteligência. E quando se fala de psiquismo, nós podemos falar de psiquismo ao nível do homem, sem rebuço, nem receio de estar a invadir áreas perigosas, mas este psiquismo teve uma origem, é isto que o Teilhard nos quer dizer, teve uma origem na matéria, e ele define a matéria não como unifacetada, mas
bifacetada de matéria e espírito. Portanto, é inerente à própria matéria a existência de uma potência espiritual. Pronto, e por aqui me calo, porque tenho que dar a voz, tenho que dar a palavra ao Belarmino Salvado Barata. Muito boa noite a todos. Belarmino. Muito obrigado pela vossa reflexão. Boa Olá, noite. Não sei se Belarmino. me ouvir. Bom, o que a mim me fascina no Teilhard de Chardin foi esse reconhecimento no seu contexto próprio, na sua época e na sua condição, do fenómeno da evolução. Portanto, ele é uma pessoa, é um cientista, é um antropólogo que reconhece e tenta enquadrar a noção darwiniana e não só da evolução. E é aqui, em torno disto que nós estamos a tentar compreender algo que nós não contestamos, que é que a matéria existe. A matéria existe, a matéria não é uma espécie de projeção da mente de alguém, a matéria é uma coisa concreta, que tem propriedades. Bom, e nós aprendemos, como dizia há bocado aquela nossa amiga, desde o 7º ano do liceu, do antigo liceu, nós não sabemos o que é energia. Nós sabemos como ela se transforma, mas não sabemos o que é energia. E subitamente, nos últimos 20 anos ou menos, o homem e o seu psiquismo têm consciência de que há um tempo que não existe, que é o tempo do Newton. Esse tempo não existe. Existe o tempo da evolução, mas não existe o tempo do Newton. E, para grande alegria e choque atual, há poucos dias, soubemos pelo telescópio James Webb que aquele conceito maravilhoso inventado pelo padre Lemaitre do Big Bang também não existe, não existiu. O universo não teve Big Bang. Portanto, estamos perante um universo que aparentemente, e a matéria que aparentemente evoluíram sem o tempo do Newton, sem a derivada no tempo da sua evolução, que se complexificou, em que a inteligência é um produto dessa evolução e provavelmente o homem será o ser que tem mais consciência dessa inteligência, que perpassou em todas as formas da vida. Aliás, é muito interessante que a Igreja Católica se preocupou essencialmente com duas grandes questões a partir do tempo moderno, que foi a origem do universo e a vida. São as duas questões centrais científicas de que a ciência não abre mão e participa ativamente no seu estudo. E, portanto, eu estou muito contente de estar a ouvir esta discussão e de ver como é que diferentes pessoas com diferentes formações leem hoje o Teilhard, porque o Teilhard hoje tem uma leitura que é diferente da que era há 20 ou 30 anos atrás. Vamos ver o que é que o Teilhard ainda persiste. O Teilhard já passou de extraordinariamente moderno para uma leitura datada e, portanto, quero-vos agradecer essa vossa reflexão e contribuição e estou a ouvir também. Muito obrigado. Muito obrigado, Belarmino. Foi muito esclarecedor. Ficámos um bocadinho preocupados com o desaparecimento do Big Bang. Belarmino, está-me a ouvir? Hein? Desapareceu. Sim, estou a ouvir. Estou a ouvir. Eu tenho aqui o problema de largura de banda, por isso é que... Está bom. Pois estava-se a ouvir um bocadinho mal. Ficamos um bocadinho tristes que o Big Bang afinal tenha desaparecido, mas com certeza alguma coisa existiu para dar origem ao que nós hoje conhecemos. Se não foi Big Bang, foi Little Bang, não sei, uma coisa qualquer houve, não é? Belarmino, já agora eu pedia-lhe desculpa o meu atrevimento, pedia para nos dizer qual é a sua formação. Eu sou bioquímico.
Pronto. Eu sou bioquímico. Eu sou um Já bioquímico. tivemos uma engenheira Pronto, química, e uma interessa engenheira muito a mecânica história e e agora aquilo temos que é um da bioquímico. ciência. Ótimo. Pronto. Mas já agora diga-me Mas, uma coisa, essa explicação de que não existe o Big Bang, mais ou menos o que é que se não, pode tirar não é a daí? explicação de que não existe o Big Bang. O Big Bang é incompatível com as observações atuais do melhor telescópio do mundo, que é o James Webb. Foi colocado em órbita e em funcionamento há muito pouco tempo. E, portanto, as imagens que ele está a recolher das galáxias longínquas portanto, a análise que se está a fazer neste momento são absolutamente inexplicáveis e incompatíveis com a existência de um Big Bang. Bom, O que eu acho muito interessante, porque nós estamos a viver nos últimos, talvez, nos últimos 30 anos, nós também estamos a tomar consciência de que não existe o tempo do Newton. Portanto, há um outro tempo de evolução, e, portanto, há um mecanismo de evolução absolutamente diferente, e quer pelo lado da matemática, quer pelo lado das observações da física, nós temos uma ciência desafiadora e que, digamos, em que persistem duas coisas, a existência de matéria e a existência de evolução. Mas o desaparecimento do tempo, mais o não compreendermos o que é essa coisa que inventamos da energia, é muito interessante para a reflexão dessa evolução e, se quiser, até do aparecimento da vida e das formas ditas inteligentes de vida. É muito interessante. Portanto, é uma coisa que nos enriquece. Portanto, no fundo, subitamente, a ciência e as observações retiram um pressuposto com que vivíamos muito confortavelmente, que é a existência de um Big Bang. Pois, exatamente. Nós já estávamos habituados ao Big Bang. Gostávamos dele. Bom, é uma obrigado, coisa com Armin. menos de 100 anos. Não é? Vamos certamente ter a oportunidade de conversar mais. Já agora eu vou-vos dar só um pouco a ideia, vou-vos só dar um pouco a ideia do raciocínio da incompatibilidade do que se observa hoje com o Big Bang, com a existência do Big Bang. Se houvesse um Big Bang, estava-se à espera que a forma das galáxias longínquas fosse muito diferente das atuais, das que estão mais perto e das mais recentes. Ora, ou seja, teria havido uma evolução na forma. Ora, não é isso que se observa. Portanto, aparentemente, as primeiras galáxias, há muitos milhares de milhões de anos, quando se formaram, são exatamente a mesma forma, a mesma estrutura, as mesmas características que as de hoje. E isso é incompatível com a evolução e, portanto, com esse ponto. Portanto, isto é apenas um argumento, não é? Agora, os cientistas e os físicos estão a estudar o assunto. Mas estão perfeitamente surpreendidos com a forma e a estrutura das galáxias muito longínquas. São iguais às de hoje. Vamos até com a sua ajuda, continuar a acompanhar como é que se chama o telescópio? O James Webb. O James Webb. Continua, acho que o Armin vai continuar. Demorou muito tempo a ser feito. E vamos tendo notícias. Todos os dias temos notícias do James Webb. Vamos ter notícias, porque realmente isso é apaixonante. Há uma coisa que nós não podemos de maneira nenhuma pôr de lado, é que o que existe hoje é fruto de uma evolução. Agora, os começos, muito bem, vamos esperar para ver. Eu agora iria dar a palavra à Carolina Costa, que já está ali com a mão levantada há imenso tempo. Peço desculpa, Carolina, ainda temos uns 10 minutos, se quiser fazer o favor de intervir. Obrigada, não tem importância, não, fiquei à espera e gostei de ouvir a intervenção do Armin, não conhecia os conceitos. Sim. Eu tenho uma dúvida. Eu estive a ler aquela parte no PDF relativamente à vida e ao biogênese. Sim. E a certa altura fala-se do mecanismo do tenteio. Sim. Eu não sei muito bem o que é o mecanismo, não consegui perceber o que é o mecanismo do tenteio. E depois também a seguir fala-se do acaso dirigido. Será que
isso tem alguma coisa a ver com a providência ou com a divina providência? Não sei. Pode-me dizer qual é a página que está a ler? Hein? Estou a ler do PDF, é a página da 29 à 30. Muito bem, só um bocadinho então, para eu acompanhar. É no aparecimento e o desenvolvimento da vida, é? Sim, a vida ou biogênese. A vida ou biogênese. Sim. Portanto, no segundo parágrafo, ele começa a falar sobre o fenómeno humano. Exatamente. E sobre a conjugação de sexos, as associações horizontais. Sim. E depois, a seguir, fala do mecanismo do tenteio. E, no fim, termina com esse parágrafo com o acaso dirigido. Exatamente. E eu não consegui perceber muito bem. Agora só um bocadinho que eu vou ler e já lhe digo alguma coisa. Ok, obrigada. Bom, estamos aqui perante um conjunto de conceitos, por um lado, talvez um pouco subjetivos do Teilhard, e por outro, conceitos um bocado contestados por algumas instâncias. No fundo, o que está em causa é se realmente há ou não uma finalidade na evolução. Os estudiosos da evolução dividem-se, pelo menos, em duas categorias: nos finalistas e nos não finalistas. O Teilhard era um finalista. Isto é, ele, como cientista, depois de fazer as observações que fez dos fenómenos apresentados, ou os fenómenos revelados pela evolução, ele, como crente, e ele nunca deixou de ser um cientista crente, ele, como crente, fez uma interpretação, que no fundo é isso que um crente pode fazer. É olhar para as coisas que o rodeiam e tirar de lá uma noção de uma relação dessas coisas com o Criador, se acredita num Criador. Não é? Portanto, se há um crente, neste caso um cristão, mais que um cristão, um católico, e mais que isso tudo um padre, e um padre jesuíta, e grande pensador ao mesmo tempo, olhando para os fenómenos que ele observou como cientista, ele fez a sua leitura. E ele diz, ora bem, Deus criou, mas não criou como vem na letra dos capítulos do Gênesis, exatamente como lá está. Criou, talvez o Gênesis seja muito mais simbólico do que aquilo que parece, quando diz que Deus amassou o barro para fazer o homem, esse barro pode representar, de alguma maneira, tudo o que entrou na evolução até chegar ao homem. Tudo o que foi amassado pela evolução até chegar ao homem. Bom, portanto, se o Teilhard faz esta leitura, ele tem que reconhecer que Deus, ao criar, criou por evolução. Quer dizer, a forma que Deus escolheu para lançar a criação foi a evolução, que é um processo extremamente, digamos, humilde, se assim quisermos, para um Criador. O Criador lançou a sua vontade de que existam coisas e essas coisas começaram a aparecer
primeiro por uma nuvem de partículas mínimas, que o Teilhard chama múltiplo, que se foram a pouco e pouco agregando. Portanto, a história da criação, que se pode ler, agora digo criação, porque para um crente como o Teilhard pode passar a chamar a todo o processo evolutivo a criação, porque é o processo, segundo o seu conceito, que Deus escolheu e utilizou para criar. E é daí que se pode dizer que Deus cria em permanência. Deus cria em permanência. Tudo, Deus não criou, Deus está a criar. Está em permanência a criar. E os fenómenos da evolução que podem ser considerados como criação, desenvolvimento da criação, regem-se por mecanismos que são estudáveis pelos cientistas, interpretáveis pelos teólogos ou pelos pensadores, mas que incluem exatamente aquilo que em ciência se chama a tentativa e erro, não é? A própria matéria e os próprios seres vivos avançam em determinadas direções e depois ou param ou recuam mesmo. Portanto, quem estuda a evolução, a árvore da vida, os fenómenos da evolução que se podem ler no reconhecimento da árvore da vida, percebe perfeitamente que há ramos que se desenvolveram e ficaram para trás, há outros que se desenvolveram e morreram, há outros que se desenvolveram e deram origem a outros ramos, etc, etc, etc. Portanto, nota-se que há um movimento de avanços e recuos e que é o saldo destas duas vertentes que pode dar avanços, se é positivo. Daí o chamado tenteio. O Teilhard dizia muitas vezes que na natureza tudo se fait à tâtons, quer dizer, tudo se faz por tenteios, por apalpadelas. Agora, a noção de acaso dirigido já releva de um sentido muito mais avançado de fé, em que há uma vontade divina dirigindo a evolução. Mas, com todas as ressalvas que esta frase diz, o tenteio que não é simplesmente o acaso, com que se quis confundi-lo, mas um acaso dirigido. Deus não faz... O Teilhard, para explicar este mecanismo, tem um conceito muito interessante. Diz, Deus não faz as coisas, Deus faz as coisas fazerem-se. Portanto, há, digamos que, uma ação muito indireta, mais do nível da inspiração. Não sabemos, evidentemente, como é que Deus inspira partículas subatómicas, não fazemos ideia, não é? Mas ao nível dos seres conscientes como nós somos, nós podemos já aí detectar que há acasos dirigidos. Há acasos dirigidos. Nós temos, se observarmos bem, temos exemplos nas nossas vidas de qualquer coisa se ter dado que não estávamos à espera e que desembocou e que desabrochou numa riqueza nova, até nas nossas vidas e para as nossas ações, para os nossos futuros. Portanto, o acaso dirigido, digamos que é o batismo que o Teilhard faz do tateamento. Quer dizer, os tateamentos existem, mas acabam por ter lá dentro uma energia qualquer que os leva a encontrar as melhores soluções. É isto, digamos, o acaso dirigido. E agora quero ainda dar a palavra. Não sei se a Carolina ficou satisfeita com esta explicação. Se não ficou, tem que, para a próxima vez, colocar novamente a questão. Não, sim, fiquei. Só uma outra pergunta. Então, posso ligar o acaso dirigido à divina providência?
Há alguma ligação? Ninguém a impede de o fazer, Carolina, se quiser. Diga? Ninguém a impede de o fazer. Se quiser, Ok. se quiser, digamos, se quiser levar o seu conceito de fé ao ponto de achar que o Criador intervém e ajuda a criação, é um nível, isso faz parte do seu nível de fé. Há pessoas que não pensam exatamente assim e que podem dizer, bom, Deus faz as coisas fazerem-se, mas não as faz. Agora, a noção de providência tem que ver com o destino de cada um. E o destino de cada um também passa muito por aquilo que nós fazemos. Como eu há pouco dizia, do fazer a sua alma. A divina providência não providencia tudo. Pode evitar, é mais nessa área, pode evitar que algumas pessoas façam coisas muito disparatadas, mas não pode andar para trás com as coisas que acontecem. E, portanto, há aqui um balanço entre o real, o possível e o desejável, não é? Olha, Carolina, tenho que dar a palavra agora ao Juan e depois ao Obrigada. Aldecide, mas de qualquer maneira, fique cá para a próxima para a gente conversar mais. Juan, põe som. Ok, acredito que Carolina ha puesto o dedo na ferida. Não sei se isto é assim em português. Não? Sim. Eu não falo muito bem português, mas tentaré falar diz devagar. Diz isso mesmo. É o problema, o controverso problema da ortogênese. Não? É difícil de explicar isto, não? Pero minha esposa e eu gostamos muito de fazer caminhadas por la montanha. Nossos passeios seguem as recomendações de alguns amigos, seguem as nossas preferências próprias ou tentam rodear uma cerca, evitar um cão irritado ou passar longe dos touros bravos que estão olhando ameaçadoramente. Nosso caminho pela montanha é o fruto de todos estes azares. Mas só quando chegamos ao destino e olhamos para trás, ou olhamos sobre o mapa, entendemos que parte de acaso houve e que parte do planejamento. E com a biografia de Teilhard acontece o mesmo. Nascer na zona volcánica do Puy de Dôme e ter um padre como ele teve foram duas coisas decisivas para despertar seu interesse pelas rochas e pela geologia. Estudiar na escola dos jesuítas de Mongbet, com o padre Desribes, seu professor de ciências, foi também. É por isto que quando vamos caminhando, tudo nos parece aleatório. E quando olhamos para trás, tudo nos parece providencial. Muitas vezes he pensado si a providencia não é mais que uma racionalização do azar que faz, não sei se nosso cérebro ou nosso espírito. Muito obrigado, Juan. Mais uma vez, pões os pontos nos is. Colocas os pontos nos is. Adelcides, a palavra ao Adelcides Tavares. Mais uma vez, boa noite, António Paixão e os companheiros da jornada. É interessante ler e detalhar, porque eu estou aprendendo convosco a conhecer o melhor dele. Conheci-o através, inscrevi no curso, entrando na Botéria, no site dos Jesuítas, encontrei a referência deste curso. Agora, é só para dizer, na ótica da penúltima intervenção, que na página 31
do PDF, há uma posição sobre a vida que Teilhard nos diz que a vida é e só pode ser uma grandeza da natureza e de dimensões evolutivas. Eis o fato fundamental que requer uma explicação, mas cuja evidência doravante acima de qualquer verificação. Esteve aqui a falar sobre a causa da existência do universo. Se formos... eu sou católico, sou jurista de profissão. Não sou filósofo nem engenheiro, não é? Então, entendendo a evolução no sentido em que... Porque é um padre católico, um cientista cristão, que está a expor a evolução, a teoria da evolução, a forma como o mundo foi criado. Porque ele diz que criar uma nova esfera no qual o homem e o mundo são como Deus. Portanto, esta ligação faz com que Teilhard nos dê um conceito evolutivo de um ser que causa a evolução. Não só o homem por si só, mas a consequência evolutiva do universo, das partículas existentes e da criação da humanidade. Há um ser por detrás que faz com que o homem por si só, a natureza e a evolução dos tempos, a vida, torna numa dimensão evolutiva no seu todo. Eu estou a ler pouco a pouco, a digerir todo o livro, porque a linguagem é um pouco complexa, como se sabe, exige uma transversalidade do conhecimento, da filosofia, da ciência e dos outros conhecimentos auxiliares. Portanto, é bastante interessante ouvir-vos e partilhar um pouco. Já disse muitas coisas que parece um pouco, algumas besteiras, mas é um pouco do meu entendimento. Estou dia a dia a ler o Teilhard, a tentar entendê-lo na sua visão cristã também, e pouco a pouco, acompanhando o curso, no final vou ficar mais apaixonante pelo nosso Teilhard de Chardin. Muito obrigado. Adelcides, muito obrigado pela sua intervenção, que foi muito, muito sincera e muito esclarecedora quando chama a atenção para este parágrafo do Teilhard, que no fundo nos repete, digamos assim, aquela noção de que para o Teilhard tudo acontece por evolução, sobretudo a vida humana, não é? Pronto, nós vamos ter que fechar agora, já passa das 8, não quer dizer que não pudéssemos ainda conversar mais, mas há pessoas que estão com certeza com programas em suspenso à espera do fim desta reunião. Eu alerto gostosamente para que não faltem no dia 28 deste mês a sessão que é apresentada, em que é apresentada a nova física, bem validar o espírito de matéria, ortogênese, pelo nosso amigo Juan de la Gala. Devo-vos dizer que esta sessão é a não perder, como se costuma dizer, a não perder, porque ele fala destas coisas de uma maneira fascinante. Vale a pena vocês virem a esta sessão. Portanto, vão receber a seu tempo o link e os dados para acesso à reunião. Entretanto, irão receber a gravação desta reunião e assim continuaremos por aí fora, evoluindo, porque este curso é um ser em evolução. Não é um ser de chave na mão. Não foi feito como no Gênesis, tudo de uma vez. Não, está a ser feito. Este curso está a ser feito. Olha, agradeço muito, vocês foram formidáveis, os que intervieram
deram imenso, enriqueceram imenso a nossa visão destas coisas que nos interessam no curso de TEAR. Espero que continuemos por aí fora sempre com esta vontade de evoluir. Maria Lebre, obrigado a todos. Boa noite. Ora bem, então vou encerrar e vou começar a trabalhar na gravação. Um abraço para todos e todas. Boa noite. Boa noite. Até Boa noite. dia 28. Até E bom dia Natal. 28, se Bom Deus Natal. Obrigada, bom Natal. igualmente. Feliz Natal. Igualmente a todos. Boa noite. Adeus. Boa noite.